Boa tarde. Hoje eu quero falar sobre a inteligência artificial, a IA, e o cristão. Sempre que surge alguma novidade no avanço da comunicação tecnológica, como agora a inteligência artificial, existem pessoas que criticam o seu uso no meio teológico, alegando que o seu uso tira o aspecto da inspiração divina para escrever textos ou praticar sermões cristãos. E essa crítica vem às vezes até mesmo de pastores. Mas vamos analisar um pouco essa situação. Quando surgiu a imprensa, Gutenberg, Calvino e Lutero, todos aderiram à imprensa. E logo em seguida, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Mas houve uma época, há pouco tempo atrás, não muito longe, em que só o clero é que tinha acesso às Bíblias. Diziam que o grande povo, se lesse as pessoas simples, se lessem as Bíblias, poderiam ficar doidas. Então, nós estamos vendo, o avanço tecnológico daquela época, de alguns anos atrás, era a Bíblia. Depois veio o rádio, o mesmo acontecendo com o rádio, a televisão, e as pessoas diziam que era o demônio que estava falando atrás daquelas máquinas, criticando. Mas nós sabemos que quando víamos aquelas pregações, as primeiras pregações na televisão, o quanto era importante, como alcançava lugares onde às vezes não poderia chegar. Bom, vamos continuar. Elas poderiam chegar, a mensagem através do rádio e da televisão, chegar a hospitais, as pessoas solitárias, sozinhas, as cadeias e até em países hostis, onde não é permitido ter a Bíblia, não é permitido nem ter a igreja. Então nós estamos vendo que a máquina, o instrumento de comunicação, ele pode ser usado para o bem. Muitas pessoas dizem o seguinte: se o pastor usa uma caneta, que é um instrumento, um caderno também, ou um computador, ou até comentários bíblicos, tudo bem. Ou enciclopédias bíblicas, teológicas, dizem que ele é zeloso, é cuidadoso, ele está pesquisando para fazer. Mas usar a inteligência artificial, não. Mas nós precisamos de pensar que, na época de Paulo, por exemplo, Paulo usava os meios de comunicação que tinha na época. Ele usava as estradas de Roma e usava as cartas, tão famosas cartas de Paulo, que são lidas e são pregadas até hoje. E ele escreveu mais da metade do Novo Testamento usando o instrumento que tinha naquela época. E isso tem atravessado os séculos. Então nós precisamos entender que não é o demônio que dá sabedoria e inteligência às pessoas. É Deus que dá capacidade às pessoas para aprender e para desenvolver. Veja o que diz. Vários versículos, principalmente no livro dos Provérbios, afirmam que é Deus quem concede a sabedoria, o conhecimento e o discernimento, como em Provérbios 2,6, que diz o seguinte: porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Agora, cabe, portanto, nós usar a internet não para substituir a voz de Deus, mas para ecoá-la aos confins da terra. Nós sabemos que, por exemplo, você pega uma faca. A faca é um instrumento utilíssimo para nós, mas pode ser usado para o mal. Você pega o avião, quanto é útil, mas ele pode ser usado para a guerra, e assim. Mas não podemos pensar que quem dá a capacidade ao homem de criar essas coisas seja Satanás. Não foi Satanás que criou a internet, ele quer dominá-la. E usa até esse argumento de que isso não é de Deus, para que nós não usemos esse instrumento que pode alcançar e ir aonde nunca poderíamos ir. Então, que o Senhor nos guie, inove em nós e, através de nós, transforme o mundo, quando possamos, então, repetindo, ecoar a sua voz mais distante, onde não poderíamos chegar.
Em nome de Jesus, amém.